Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, para dar sequência aqui ao nosso conteúdo de física dentro de termologia, né, nós vamos para a nossa terceira aula. Tá lembrado? A nossa primeira aula, nós trabalhamos com termometria, onde nós lidamos com temperatura, o conceito de temperatura, termômetros e tal. Depois nós ampliamos ainda mais os conceitos térmicos, trabalhando com a ideia de dilatação, né, de corpos sólidos, dilatação e contração, né? E dessa vez, né, a gente continua dentro da termologia e nós vamos trabalhar com a chamada dilatação e contração térmicas, só que para líquidos, tá? Tem um processo um pouco diferenciado em relação aos sólidos, um processo mais específico, tá? Tá lembrado da aula de dilatação, em que nós tínhamos três dilatações para lidar? A dilatação linear, né, quando a gente trabalhava com comprimento de um sólido, a dilatação superficial, quando nós lidamos com área do sólido, e a volumétrica, onde nós lidamos com o volume do sólido. A gente lidou com uma dimensão, comprimento, duas dimensões, área, três dimensões, volume, correto? E como que se diferencia a dilatação de líquidos para sólidos? É porque líquido não tem comprimento, correto? Líquido não tem área, líquido só tem a grandeza volume associada ao líquido. Portanto, a gente não vai lidar com as três dilatações, a gente vai lidar com uma só, que é a dilatação volumétrica. Por isso que, né, nesse nosso processo inicial, a gente vai lembrar um pouquinho o que é essa dilatação volumétrica, né? Lembra que a dilatação de volume, ela envolve três dimensões, né? E exatamente esse slide nós já trabalhamos lá nas aulas anteriores. Então, né, só para a gente relembrar. Imagina que você tem um líquido dentro de um recipiente, esse líquido está ocupando um volume que a gente vai chamar de volume inicial, né, numa temperatura inicial. Imagina a temperatura ambiente, mas você põe esse recipiente para esquentar, né, e depois de um tempo a gente verifica que ao alcançar uma temperatura mais alta, né, a temperatura aumentar, o volume do líquido também vai aumentar até um volume V, né, o volume V é maior que o volume inicial, certo? Então vamos supor o líquido tinha 1 litro de volume na temperatura de 25 graus Celsius, nós elevamos até uns 100 graus Celsius e o volume aumentou para 1,1 litros, 1,2 litros, tá certo? É uma coisa que é normal de acontecer com líquidos aquecidos, tá certo? Nós também lidamos com a ideia de que essa dilatação volumétrica, esse ΔV, depende de alguns fatores, né? Depende do volume inicial que o líquido tinha, depende do material que eu estou esquentando, né? De qual líquido é que eu estou esquentando, e depende da variação de temperatura, o que, obviamente, sem isso acontecer, a dilatação não vai ocorrer também. E aí a gente montou uma equação, para lembrar disso, com os valores proporcionais, sendo que o ΔV, então, ou seja, a dilatação volumétrica, depende do volume inicial, depende do coeficiente de dilatação volumétrica, o gama, lembra essa letrinha aqui, ó, né? Esse aqui é o gama, né? Esse Y aí e tal, e depende diretamente também da variação de temperatura. Então, essa equação aqui nós já lidamos na outra aula, tá certo? Na parte de dilatação de sólidos mais em relação ao volume. Agora a gente vai trabalhar com essa mesma equação dentro de dilatação somente para líquidos, tá certo? Quer dizer, na verdade vai ter situações que a gente vai ver mais para frente que a gente vai lidar com sólidos ao mesmo tempo também, mas calma lá que a gente já chega nessa situação, você vai entender por que é necessário juntar dilatação de sólidos com dilatação de líquidos, tá certo? Para trabalhar a dilatação de líquidos, tá? Vamos lá. Agora, a primeira coisa que a gente precisa te chamar a atenção, que naquela equação ali anterior, vou escrever ela rapidinho aqui, ó, delta V, né? Você já deve estar acostumado que para eu escrever aqui eu sou uma lástima, sou muito ruim. Tem outras coisas que sou muito melhor do que isso aqui. Mas vamos lá, tá vendo? Essa equação aqui, nessa primeira tensão, está dizendo que esse coeficiente aqui, ó, ele vai ter um complemento no nome dele. A gente chamava ele lá em sólidos de simplesmente
Coeficiente de dilatação volumétrica do sólido, né? Agora a gente vai acrescentar essa palavra aqui, ó, real, tá? Então, esse coeficiente aqui, quando o ΔV for do líquido, esse coeficiente vai ser do líquido e ele também vai ser chamado de real, certo? É um coeficiente que está tabelado, que a gente encontra tabelas em relação a ele, para o líquido, tá? Daqui a pouco isso aqui vai ficar mais claro. Como assim dilatação real? Calma, isso vai ficar mais claro, tá? Daqui a pouquinho. Ok? Aí fica essa primeira observação aí, que daqui a pouco ela vai fazer mais sentido, tá? Bom, seguindo. Agora imagina esse recipiente aí. Tá vendo que esse recipiente é diferente do anterior? Ele tem essa saidinha aqui, ó. Deixa eu observar aqui para você, ó. Ele tem essa saidinha aqui, tá vendo? Tá? Essa saidinha, ele tem vários nomes. A gente vai chamar ele de ladrão. Já viu a expressão sair pelo ladrão? Tá certo? Para que vai servir essa saidinha aí, né? É porque quando você começar a esquentar esse líquido, uma parte do líquido vai escapar por esse ladrão. Ele vai fugir, né, e derramar a partir daí, tá certo? É isso que vai acontecer e para isso que esse recipiente agora tem essa saída acoplada ali nele, certo? Então, olha só. Então, o líquido vai ser aquecido, ele vai dilatar, tá vendo aqui? Ele dilatou, ele aumentou de tamanho, né? E uma parcela dele derramou aqui num recipiente à parte, tá? Esse líquido que derramou, a gente vai dar o nome para ele de líquido extravasado. Mas também pode ser chamado de derramado, transbordado, tem outros sinônimos aí, mas essa palavra extravasado é uma palavra que comumente aparece nos textos, nas questões, etc., né? E você tem que acabar entendendo o significado dela. De novo, pode aparecer outros termos similares, como derramado, transbordado, tá certo? Mas extravasado, né? Eu coloquei aqui de propósito para você aprender essa palavra, porque ela vai aparecer nos textos, nas explicações, nas questões com certa regularidade, tá? E aí, agora imagina o seguinte, opa, deixa eu sair daqui. Imagina que esse recipiente externo aqui fora, né, esse aqui, ele tenha uma graduação aqui, eu possa medir o volume que caiu nele aqui e esse volume seja de 5 ml, tá certo? Foi recolhido nesse recipiente externo 5 ml do líquido que derramou, extravasou, transbordou, certo? Agora, olha só, esses 5 ml é todo o volume de líquido que dilatou, que estava no recipiente, aumentou de tamanho e foi recebido pelo recipiente externo. 5 ml é tudo que o líquido dilatou? A resposta, né, a gente fala em aula, pergunta em aula, assim, né? E às vezes as pessoas assim, sim, outras não e tal, e a resposta é não. E por que a resposta é não? Certo? Você pode pausar o vídeo e pensar um pouquinho. Por que esses 5 ml não são todo o líquido que acabou dilatando ao ser aquecido? Você consegue responder? Mas vamos lá. Ah, mas eu não consigo. Calma lá que você vai acabar compreendendo tranquilamente. Tá certo? Vamos lá. Olha só. Esse líquido que vai, né, transbordar, né, que vai extravasar, que vai derramar, tá certo? Ele vai ser, né, a dilatação desse líquido, ele não vai ser possível de ser feita de modo direto. Eu não posso olhar para aquela quantidade que eu vejo no recipiente externo e ver assim, ah, aqui tem 5 ml. Não, e esses 5 ml é tudo que dilatou. Eu não vou poder dizer isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo o recipiente também vai dilatar, certo? E isso vai atrapalhar a medida do líquido que foi realmente dilatado, porque aquilo que derramou não vai ser o que foi dilatado, porque tudo que foi dilatado vai ser, vamos dizer assim, escondido uma parte pelaquele volume dilatado do recipiente, porque ele vai dilatar junto, tá certo? Então vamos supor que naquele exemplo ali, 5 ml é o que a gente conseguiu visualizar lá de fora, mas deveria dilatar, ou melhor, deveria derramar mais líquido se o recipiente não dilatasse junto. Vamos supor que o recipiente dilatou 2 ml, certo?
Então, na verdade, o que dilatou de líquido? Dilatou 7, 5 que derramou, mais 2 que deveria derramar, mas não derrama porque o recipiente aumentou de tamanho e não deixou esses 2 ml derramarem. Você está compreendendo? Então, é por isso que nessa tensão, que nesse slide está dizendo, como o líquido sempre está contido num recipiente sólido que também se dilata, a medida da dilatação do líquido é feita indiretamente. Eu não consigo fazer observando aquilo que derramou, porque aquilo que derramou nunca é o real de fato. Por quê? Porque o recipiente também aumentou de tamanho, tá? Então, essa ideia é fundamental para a gente entender o porquê que a dilatação de líquidos ela tem que ser feita separada da dilatação de sólidos. Porque com sólido não tem essa ideia, porque sólido não precisa estar contido num recipiente para ele existir, para ele estar ali, entendeu? O sólido ele já é contido nele mesmo. Agora, um líquido e um gás também, ele precisa de um recipiente para ser guardado. Então, dá esse efeito. Eu citei os gases aqui, os gases fazem a mesma coisa, é até mais pronunciado. Só que a gente aqui vai focar nos líquidos somente, tá certo? Mas o procedimento, a ideia geral é a mesma, tá? Seguindo. Então, olha só, aquela parte de líquido que derramou, que extravasou, que transbordou, nós vamos dar um outro nome que vai aparecer com certa regularidade aqui, que é esse chamada, ou essa chamada dilatação aparente, tá certo? Aquilo que aparentemente derramou, mas que na verdade não foi aquilo que dilatou. Deixa eu refazer a frase. É aquilo que aparentemente dilatou, mas que não é o de verdade. Porque eu falei aparentemente derramou. Não. O que derramou é de fato o derramado, o transbordado, o extravasado. Mas deveria ser mais se o recipiente não se o recipiente não tivesse dilatado, concorda? Então, essa quantidade de líquido que derramou, mas não é a totalidade do que dilatou, vai ser chamado de dilatação aparente, tá certo? E a dilatação do líquido, de fato, vai ser chamada de dilatação real, tá? E o recipiente vai se dilatar também, então ele vai ter uma dilatação para ele. Então vão ser 3 dilatações volumétricas que a gente vai ter que se importar. A gente vai ter que se importar com a dilatação aparente, que é aquele líquido que derrama, mas que não é a totalidade do que deveria derramar. A gente vai ter a dilatação do líquido, que realmente essa é a real, a que de fato deveria ter transbordado, certo? Nós temos a dilatação do recipiente, certo? Naquele meu exemplo numérico de agora há pouco, o que a gente viu derramar é o aparente. Esse valor aqui é os 5 ml, certo? Eu dei o exemplo, se eu não me engano, de que o recipiente aumentou 2 ml, tá certo? 2 ml. Foi o que o recipiente aumentou. Então, de fato, o líquido, ele dilatou quanto? 5 mais 2, 7. Correto? Naquele meu exemplo numérico. De modo que é muito normal que a gente tenha que utilizar essa relação aqui, ó. Deixa eu apagar as coisas que eu fiz. Então, né, é muito normal que a gente precise analisar as situações a partir dessa relação aqui, tá certo? O ΔV do líquido, que é o real, é na verdade o ΔV do recipiente mais daquilo que derramou, que a gente vai chamar de aparente a partir de agora, tá certo? Então, colocando números, lembra? Esse aqui é 7, esse aqui é 2 e esse aqui é 5, tá? Ah, mas e se eu estiver trabalhando com uma situação em que o recipiente não dilata? Então isso aqui não vai existir, o que vai derramar vai ser os próprios 7 ml, tá certo? Então o aparente vai ser igual ao real, o do líquido de fato, entendeu? Porque não vai ter diferença, porque o recipiente não vai esconder uma parte do líquido por conta de que ele dilatou também. Uma parte do líquido deveria derramar, correto? Beleza? Ok? Tá me acompanhando? Ah, não tá? Pausa o vídeo, volta um pouquinho, né? Assiste mais um pouco, assiste de novo
e ver se você compreendeu a ideia, porque é um fundamento muito importante para a gente entender essa relação aqui do quadro, desse retângulozinho aqui, tá bom? Beleza? Entendeu essa parte? Vamos seguir. Agora, olha só, naquela relação, tá vendo que eu só repeti ela aqui, como são 3 deltas V, certo? Eu vou substituir a equação original do ΔV dentro das 3 partes da equação aqui, da minha relação que eu montei, correto? Então vai acontecer isso aqui, ó. Eu substituí em cada uma das partes do ΔV, tá certo? Então, ΔV do líquido é V0, gama do líquido, variação de temperatura. ΔV do recipiente é V0, gama do recipiente, variação de temperatura. E ΔV do aparente é V0, gama do aparente, variação de temperatura. Certo? Agora, duas coisas. Por que que no V0 aqui não tem líquido, como tem no coeficiente do líquido? Aqui no V0 não tem REC de recipiente, como tem no coeficiente. E por que que não tem a mesma coisa para o aparente? Certo? Por quê? Porque eu estou considerando aqui que o recipiente, tá certo? Ele está totalmente preenchido pelo líquido e tanto o recipiente quanto o líquido, quanto aquilo que vai derramar, eles começam com a mesma quantidade de líquido, que é o volume inicial, para todo mundo é igual, correto? Por isso que eu não discriminei aqui, ó, eu não coloquei um Lzinho aqui, eu não coloquei um REC aqui, eu não coloquei um A de aparente aqui. E é por isso, inclusive, também, que eu posso cortar esses 3 valores. Ó, deixa eu voltar aqui. Eu posso cortar esses 3 valores, tá vendo aqui, ó? Cortei aqui, aqui e aqui. Eu simplifiquei eles. E você viu também que a gente simplificou as variações de temperatura. Esse é o outro fator. Por quê? Porque todo mundo, o líquido, o recipiente e o líquido que vai derramar, que é o aparente, eles vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então eu posso cancelar nas 3 parcelas que montam a minha relação, tá certo? Então eu cortei V0 em todas as parcelas, cortei variação de temperatura em todas as parcelas. E por que eu posso fazer isso? Porque todos esses valores são iguais entre si. Todos os V0 são iguais, todas as variações de temperatura são iguais. Então eu posso cortar, porque todo mundo esquenta junto e todo mundo parte do mesmo volume inicial, tá certo? Ah, mas se o volume inicial é diferente? Não, peraí. Como que o líquido, o recipiente e aquilo que vai derramar vão começar com volumes diferentes? Não tem como, porque é tudo o mesmo líquido, entendeu? E o recipiente ele está com o líquido dentro, então não tem como ser os volumes diferentes, tá certo? Então vai acabar cortando tudo. Isso quer dizer que daí sobra essa relação aqui, ó. Sobra a relação de que o coeficiente volumétrico do líquido, na verdade, é a soma do coeficiente volumétrico do recipiente mais o coeficiente volumétrico daquilo que vai derramar a partir do aquecimento, tá certo? Então essa é uma relação que a gente vai usar bastante também quando a gente estiver fazendo resolução de questões envolvendo dilatação de líquidos com recipiente dilatando junto, tá bom? A primeira relação que é importante é essa aqui, ó, que estava no o slide anterior. É essa aqui que a gente vai usar para resolver algumas questões. E a outra relação importante é essa aqui, tá certo? Além, obviamente, da equação geral, a equação padrão, que é, né, sabida pela gente desde a aula passada, tá bom? Beleza? Então aqui eu só estou organizando relações que vão ajudar a gente a resolver situações mais adiante, tá bom? Ok? Bom, preste atenção nesse slide aqui. Ele está falando assim, o coeficiente de dilatação real, ou também chamado de coeficiente absoluto, às vezes tem alguns textos que usam esse termo, depende apenas do líquido, ou seja, é uma função do líquido só. Por isso que a gente tem tabelas. Coeficiente de dilatação real, a gente tem tabelas, tá certo? Só que a dilatação aparente, ela depende do recipiente que você armazena o líquido, tá certo? Porque o recipiente pode ser de vidro, pode ser de metal, pode ser de plástico e cada um desses materiais tem, né, dilatações diferentes, tá certo? Então o valor da dilatação ou do coeficiente de dilatação aparente vai depender de onde ele está guardado,
tá certo? Como que é o material que compõe o recipiente onde o líquido está guardado, tá? Outra coisa também é que, né, olha só o texto do slide. As dilatações aparentes são diferentes para recipientes feitos de materiais diferentes. É isso que eu falei agora há pouco, tá certo? Você vai ter materiais diferentes formando os recipientes e, portanto, as dilatações aparentes também vão ser diferentes. Um recipiente que dilata pouco, ele vai poder ter um transbordamento maior, né? Porque ele não vai dilatar tanto, ele não vai, vamos dizer assim, esconder líquido dentro dele, ele vai deixar derramar com mais facilidade, tá certo? Então, a dilatação aparente ela vai variar conforme o material que compõe o recipiente que você coloca um líquido lá para poder ser aquecido, para poder dilatar, tá bem? Seguindo. Vamos fazer uma questãozinha, é a primeira questão da minha exercício, que eu mando junto, né, com essa apresentação, com a aula, sempre mando uma lista de exercícios, correto? Né? E diz o seguinte: pela manhã, com temperatura de 10 graus Celsius, João encheu completamente o tanque do seu carro, cuja capacidade é de 50 litros com gasolina. Logo após o abastecimento, deixou o carro no mesmo local, só voltando para buscá-lo mais tarde, quando a temperatura atingiu a marca de 30 graus Celsius. Aí, mais ou menos, você já começa a entender o que vai acontecer aqui, né? Ele encheu o tanque até a boca com 50 litros de combustível a 10 graus Celsius e deixou no sol. Aí o sol, né, a temperatura aumentou, esquentou o líquido. O que, que você acha que deve ter acontecido? A temperatura passou de 10 para 30 graus Celsius e o recipiente estava cheio até a boca, né? Sabendo que o combustível extravasou, ou seja, vai derramar, o que é normal, né? Que o tanque praticamente não se dilatou, o recipiente mesmo, né, não se dilatou. O que aconteceu foi só o líquido dilatando, tá certo? Ah, então aquela ideia que a gente viu agora há pouco de recipiente e tudo, ele não vai valer para essa situação? Para essa aqui não, tá certo? Por isso que essa é uma questão mais simples, é uma questão mais direta, tá certo? Porque ele faz, né, a observação aqui, ó, que o tanque praticamente não se dilatou, ou seja, não tem dilatação do recipiente, é só o líquido que aumentou de tamanho mesmo, tá? Seguindo, então, vamos começar de novo, na verdade. Sabendo-se que o combustível extravasou, que o tanque praticamente não se dilatou, até rimou, e que a gasolina custava na época 1,10 o litro, ô saudade, né? R$ 1,10. Quanto João perdeu em dinheiro? É dado o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, que é igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Certo? Vamos seguir? Como que a gente vai fazer isso? Né? Quais são os nossos dados? Primeiro, o volume inicial da gasolina, 50 litros, né? Quanto que ela tinha no começo. A temperatura inicial é 10 graus Celsius, vai evoluir a temperatura para 30, né? Quanto que dá de delta aqui, né? Você já consegue perceber o delta de temperatura aqui, né? Passou de 10 para 30, aumentou 20, correto? Ele deu o coeficiente, já de graça para a gente, 1,1 vezes 10 é menos 3, e ele quer o ΔV em litros, ou seja, ele quer o prejuízo, só que ele quer em reais, tá certo? A gente vai primeiro calcular em litros, depois a gente vai transformar em reais, porque a gente sabe o preço do litro, que é R$ 1,10, tá certo? Essa é a lógica da questão. Quanto que ele vai perder, né? Qual o prejuízo dele pelo extravasamento, pelo derramamento do combustível em função do aquecimento, tá certo? Então, obviamente, você vai usar a equação do ΔV, você vai substituir os valores, né? Ó, o V0, né, os 50 litros entrou aqui no V0, o coeficiente entrou aqui no gama, e a variação de temperatura, como a gente já tinha pensado antes, de 10 para 30 variou 20, certo? Agora aqui não tem física, né? Agora é só matemática, você vai multiplicar tudo e você vai ter um ΔV, ou seja, um extravasamento, um derramamento de 1,1 litros. E isso é a resposta do prejuízo em litros, quanto foi perdido. Mas ele quer a perda em reais, né? Então, beleza, a gente vai lá e faz uma regrinha de 3. 1 litro de combustível é 1,1 reais.
1,1 é o prejuízo, né? O x da regra de 3, né? Então você vai fazer a regra de 3 aqui, vai multiplicar aqui, e você vai conseguir, né, saber que o prejuízo é de R$ 1,21 em função da dilatação do recipiente. Certo? Ok? Tranquilo, né? E aí, antes de seguir, eu preciso de colocar essa situação. É possível em que você vá encontrar questões de dilatação de líquido que você não precise pensar naquele lance de recipiente, aparente e tal, porque isso complica. É lógico, né? Porque daí você vai precisar de 3 dilatações. Às vezes você vai encontrar questões como essa aqui, que é só pensar o líquido mesmo. Tanto é que na lista de exercícios de dilatação de sólidos, tem questões de líquidos, mas só tratando de dilatação simples, sem pensar no recipiente. Como essa aqui. Ele fala lá, ó, o tanque de combustível não dilatou, tá certo? Então, é normal. Você só aplica a equação e acabou, tá certo? Também, às vezes, aparece o termo assim, ó, o recipiente é indeformável, ou seja, ele não deforma, ou seja, não vai aumentar de tamanho, tá certo? E nem diminuir. Então, ele não vai influenciar na situação da dilatação do líquido, o que fica mais fácil para a gente. Fechou? Tá? Mas, infelizmente, não é sempre assim, tá? Vamos lá fazer outro? Esse aqui é do livro, né? Lembra lá, nós estamos lá no capítulo 3 e tal, né? Página 84, exercício 19. Ah, mais uma vez. Ah, eu não tenho o livro ainda, não consegui pegar na escola, etc. Eu vai lá no Class, tem uma cópia em PDF lá para você seguir, tá? Enquanto você não tem o livro físico, tá certo? Inclusive, eu estava até me esquecendo, né, de comentar, né, se Deus permitir e a gente colaborar, a gente que eu falo é sociedade, né? Em abril nós estamos aí voltando para o presencial, tá certo? Mas lembra, né? Você, inclusive, é uma pessoa que precisa ajudar nesse aspecto, né? Se não for a sua parte pessoal, inclusive, é você também disseminando a ideia. A epidemia não acabou, a gente ainda tem muitos casos, a gente precisa ainda, né, é, cuidar, né? A gente vê por aí ainda muito show, o povo vai para show, enche, lota lugar pequeno e fechado, né? Não está nem aí mais. Ah, mas eu estou vacinado. Mas enquanto a gente não diminuir essas transmissões, não adianta. Eu não vou poder trabalhar se eu tiver infectado, né? Eu vou ter que perder dias de trabalho, uma semana, 10 dias, até passar esse período. E não adianta, vai acumular e vai dar problema para todo mundo, entendeu? A gente precisa diminuir o máximo esses processos. E por isso que está dificultando tanto a nossa volta, porque é muito aluno no IF. Né? A gente tem outros campos por aí já com aula e tal, mas é muito pequenininho. O nosso é imenso, tem muito aluno, tem muita gente lá dentro. É algo complicado, entendeu? E a gente vê muitas vezes, às vezes eu vou em supermercado, vou em farmácia, entendeu? E tem gente sem máscara, entendeu? É uma coisa assim que é inadmissível, não dá para entender. E a gente tem que ter os nossos cuidados, por favor, tá certo? Cuide de você, cuide dos outros e transmita a ideia. E todo mundo sabe, na verdade, mas tente, né, fazer com que as pessoas, né, embarquem nessa mais ainda para a gente eliminar. A gente não vai eliminar esse processo, mas diminuir o máximo possível que permita que a gente volte a algo próximo do nosso normal, tá certo? Voltando aqui, né? Vamos seguir. Página 84, exercício 19. Um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação térmica linear, agora ó, presta atenção muito nisso aqui. Percebe que ele fala recipiente de vidro. E aí ele, o exercício, o texto, quando falar em sólido, eles em geral vão te dar coeficientes lineares, eles vão te dar alfa, tá certo? E como a gente vai misturar com líquidos, a gente vai ter que levar tudo para a volumétrica. Já digo de cara para você. Perdão, uma engasgada aqui. Deixa eu tomar uma água. Como a gente vai lidar com líquidos, tudo vai ter que virar volumétrico. Então, esse coeficiente linear, eu vou fazer isso depois, a gente já vai ter que fazer transformação. Lembra?
O gama é 3 vezes o alfa para sólidos, tá? Então já vou te avisando, porque isso é uma coisa que pode gerar problema, tá certo? Quando a gente não cuida, tá? Então vamos lá. Um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem a 20 graus Celsius capacidade volumétrica de 500 centímetros cúbicos, estando completamente preenchido por um líquido. Ocorrendo um aquecimento até a temperatura de 220 graus Celsius, transbordam 10 centímetros cúbicos de líquido. Determine. Letra A. Deixa eu liberar aqui o slide. Letra A. Ele quer a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido. E a letra B, o coeficiente de dilatação térmica volumétrica desse líquido. Tá? Bom, na aula passada tinha a obra aqui do lado. Começou uma bateção, eu acho que não influenciou no vídeo. E agora começou a cair o mundo aqui, chuva forte. Não sei se vai atrapalhar também, mas eu acho que não, tá bom? Eu espero que não influencie em nada, tá? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, então, nós vamos calcular a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido. Quais são os dados que nós temos? O que a questão deu para a gente, né? A questão deu o gama do recipiente, que eu já comentei com vocês, 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? Ele deu a temperatura inicial do conjunto, 20 graus Celsius, ele deu o volume inicial do conjunto, 500 centímetros cúbicos, certo? E deu a temperatura final do conjunto, 220 graus Celsius. Por que eu estou falando conjunto? Porque é um recipiente com líquido dentro, tá certo? Por que, tá? Para a gente lembrar. Por que foi colocado recipiente aqui e aqui não apareceu nada, aqui não apareceu nada e aqui não apareceu nada de índice, nem de líquido, recipiente ou que transborda ou extravasa? Porque a variação de temperatura é para todo mundo, o volume inicial é para todo mundo começa junto, porque a questão ainda fez, né, a observação, o recipiente está completamente cheio do líquido, correto? Tá certo? Então, a pergunta, perdão, mais um dado, ele diz que derramou 10 centímetros cúbicos. Esse é o aparente, é o extravasado, tá certo? A gente vai chamar de AP aqui, ó, AP, tá certo? De aparente, mas a gente pode chamar de transbordado, derramado, tá certo? O termo que você quiser, desde que você use um termo que se ajuste à ideia, tá bom? Qualquer sinônimo aí vale, tá? Então a primeira coisa que eu comentei com você, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai achar o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, que ele deu o alfa, nós vamos achar o gama, tá? 27 vezes 10 a menos 6, ou seja, 9 vezes 3, 27. Acompanhou? Tranquilo? Bom, eu ainda estou organizando a minha questão, tá certo? Para eu poder trabalhar. Tá. Então, tá aí, ó. Agora eu tenho o gama do recipiente, tá vendo? Ó, agora eu tenho o gama do recipiente, tem as temperaturas, tem o volume inicial e tem aquilo que derramou. O que a questão pediu para começar? O ΔV do líquido, tá certo? Agora, e pediu para 100 centímetros cúbicos. Agora, presta atenção nisso aqui, ó, tá? Aqui está a equação do ΔV do líquido, tá vendo? Líquido, 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 líquido. Essa aqui é a pergunta. Deixa eu colocar fixo aqui, ó. Essa é a pergunta, tá vendo? Olha aqui, ó. A pergunta tá aqui, ó. É a pergunta, tá? Esse valor nós temos? Nós temos aqui, ó, 500 centímetros cúbicos, tá vendo? O volume inicial de todo mundo é igual. Então, esse valor aqui nós temos, tá? Deixa eu marcar aqui como nós temos. Tá certo? Perfeito. Deixa eu fazer aqui. Aqui. Nós temos esse aqui. Nós temos esse aqui, ó, a variação de temperatura do líquido, temos, porque é de 20 para 220, então variou 200, né? Então esse valor aqui nós temos, correto? Fechou? Esse aqui nós temos, o coeficiente do líquido. Ah, temos o coeficiente... Não, peraí, esse aqui é do recipiente. Então, por isso que é muito importante você deixar muito claro, designar direitinho quem é quem. Ah, o gama? Que gama é esse aqui? Porque às vezes o aluno pega e só escreve gama, escreve o valor numérico e não determina. Ah, é do líquido? É do que derrama? É do recipiente? E às vezes acaba colocando valores aonde não deve. Tá certo? Então é muito importante, é imprescindível que você determine direitinho aqui com um índicezinho. Você não precisa escrever REC,
de recipiente. Você pode escrever R, tá certo? Tudo bem. Você escrever líqui, de líquido, pode escrever um L maiúsculo, tá certo? Não precisa de ap, de aparente, pode ser um A só. Tudo bem, mas desde que você discrimine, entendeu? Você deixe bem entendido quem é quem aí na conversa, tá bom? Ok? Então, esse valor aqui a gente também não tem, tá vendo? Não aparece nos nossos dados, certo? Ele não está aqui. Então, não dá para resolver, tá certo? Aqui nós temos matematicamente uma impossibilidade. Nós temos uma equação e duas incógnitas. Não dá para resolver. Então, a gente vai ter que ter outro caminho para isso, tá certo? Vamos apelar para outra situação, tá? Vamos ter que dar um jeito aí. Qual vai ser a situação? Lembra que nós determinamos ali, ó, que o ΔV do líquido é a mesma coisa da soma do ΔV do recipiente com ΔV daquilo que derrama. Lembra disso? Tá certo? Então, ó, se eu por acaso, lembra que essa aqui é a minha pergunta, ó, ΔV do líquido é a minha pergunta, tá certo? Olha aqui, ó, minha pergunta. Então, se eu por acaso tiver esse valor aqui, ó, e esse, eu consigo calcular esse, sem precisar da equação base. Tá me compreendendo? E aí eu te pergunto, esse valor aqui, nós temos esse aqui? Nós não temos, né? Certo? E esse aqui, nós temos? Nós temos, olha aqui, ó, ó, nós temos ele. Aí você fala, mas agora de novo eu estou num problema, porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Mas como que eu posso calcular o ΔV do recipiente? O ΔV do recipiente é o volume inicial do recipiente. Eu tenho? Eu tenho. É o gama do recipiente. Eu tenho? Eu tenho. E é a variação de temperatura do recipiente. Eu tenho? Eu tenho. Então, eu posso calcular esse ΔV aqui, ó. Tá certo? Através dos dados que eu tenho. Quer ver? Vamos lá, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Agora, ó, o que eu estava falando para vocês, ó. Eu tenho o ΔV do recipiente? Não, eu não tenho. Eu vou precisar. Eu tenho volume inicial? Tenho volume inicial. Tá aqui, ó. Todo mundo começa com o mesmo volume, lembra? Eu tenho a variação de temperatura? Tenho, ó, de 20 para 220, 200. Eu tenho o gama do recipiente? Tenho, ó. Eu calculei logo no comecinho, 9 vezes 3, 27. Certo? Aqui eu vou multiplicar os 3 e vou calcular o ΔV do recipiente. Palmas é um negócio engraçado, né? Deixa eu ver. Pá! E agora já parou. Que bom. Então, substituir os valores, tá vendo? Ó, olha lá, 500, aqui ó, 500 no V inicial. 27 vezes 10 é menos 6 no gama. 200 na variação de temperatura. Fechou? Agora é só multiplicar tudo isso aqui, ó. Vai na calculadora ou no braço, vai lá e faz a conta e você chega em 2,20, melhor, 2,7 centímetros cúbicos. Lembra que centímetro cúbico e ml é a mesma coisa. 2,7 ml derramou aí. Perdão, desculpa, derramou não. É o aumento do recipiente. O derramou é o aparente, né? Certo? Agora que vem o lance. Vamos lá. Lembra que a gente quer o ΔV do líquido. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. A gente quer o ΔV do líquido, né? Certo? A gente calculou o ΔV do recipiente e nós temos da questão o ΔV aparente. O que a gente vai fazer? Nós vamos só somar os dois, tá certo? E aqui nós temos 12,7 centímetros cúbicos é a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido. Tá bem? Tá vendo que a gente teve que fazer esse joguinho, lidar com o recipiente, lidar com o aparente, para achar o do líquido? É mais ou menos uma coisa que vai aparecer com certa regularidade nas questões, tá certo? Beleza? Nossos vestibulares regionais, inclusive, cobram muito de dilatação de líquidos, tá certo? A Unitins, a Unig, a UFT já trabalharam questões envolvendo isso. Só olhando a lista lá que você vai encontrar, tá certo? Bom, e a letra B? O coeficiente de dilatação térmica volumétrico desse líquido. Lembra que a gente teve uma hora que a gente fez essa análise aqui? Só que lá no começo a gente não tinha esse, a gente tinha esse, a gente não tinha esse e tínhamos esse, certo? Agora a gente tem esse valor aqui, ó. Esse nós temos, 12,7, que a gente acabou de calcular. Esse nós temos, que é o 500, igual para todo mundo.
Variação de temperatura nós temos de 20 para 220 e 200. Falta o gama do líquido. É só jogar na equação. Tá certo? O gama do líquido em graus Celsius na menos 1. Aí a gente pode pôr em evidência o gama do líquido, né? ΔV dividido pelo volume inicial vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores aqui, ó. 12,7 é o ΔV, ó, 12,7. 500 é o volume inicial, aqui. E 200 é a variação de temperatura. Fazendo a conta aqui, dividindo, multiplicando e tal, a gente chega em 12,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica desse líquido. Certo? Agora imagina se a questão pedisse uma terceira coisa. Só uma imaginação aqui. Se ele pedisse o gama do aparente, tá certo? Aquilo que derramou, tá certo? Você poderia fazer por dois caminhos. Lembra que você tem o ΔV aparente, que era 10 centímetros cúbicos. Você tem o volume inicial, que é 500, que é igual para todo mundo. Você tem a variação de temperatura. Então, você poderia calcular o gama usando essa equação aqui, mas tudo para o aparente. No lugar do líquido, você colocaria o aparente, tá certo? Tá? E você poderia trabalhar com os gamas também. Porque você tem o gama do recipiente, você tem o gama do líquido. E lembra que gama, ó, gama do líquido é igual o gama do aparente mais o gama do recipiente, não é isso? Essa é a ideia que a gente chegou lá no começo. Então, nessa questão, você tem esse valor aqui, ó. Esse valor está aqui, tá certo? O gama do recipiente é aquele 27 vezes 10 a menos 6, lembra que a gente calculou? 27, 9 vezes 3. Aí você consegue calcular esse, tá certo? É uma outra forma de pergunta que questões podem colocar para você, beleza? Não é o caso desse, mas só para você perceber como que funciona nesse caso, tá bom? Beleza? Bom, agora olha só, uma pergunta. Como que você calcula massa específica ou densidade de um material? Lembra disso? Isso é matéria de nono ano ou de oitavo e matéria de primeiro ano também. Não sei se acabou que vocês viram isso. Então, massa específica ou densidade, que é essa letra grega aqui, ó, que a gente chama ela de Mi, é a mesma letra do coeficiente de atrito, tá? Se você lembra de coeficiente de atrito, é o Mi. Pode ser D também, D minúsculo, né? Em vez de Mi, pode ser D. Na verdade, existe uma diferença entre densidade e massa específica, mas que para esse momento aqui não interessa para a gente, tá certo? Não tem problema você não saber a diferença. Mas os dois, tanto densidade quanto massa específica, é a relação entre a massa e o volume de um corpo, tá certo? Beleza? É a relação massa sobre volume. Quanto mais denso, maior essa relação massa-volume, tá certo? Por que que um balão voa? Porque você esquenta o ar fica menos denso, o ar quente fica menos denso que o ar frio que está fora, então o balão sobe, tá certo? Por que que o barco flutua? Porque a densidade do barco é menor do que a densidade da água, então o barco flutua. Como que o barco afunda? É como, por exemplo, quando, por exemplo, rasga lá a, faz um buraco lá no navio, bate um torpedo nele, por exemplo, um rasgo no casco dele e entra água. Aí a massa dele aumenta, a densidade aumenta e ele acaba afundando porque a densidade dele fica maior que a densidade da água. Então ele acaba afundando. Tá certo? Mas você fala assim, mas por que a gente está falando de densidade ou de massa específica agora? Porque, assim, ó, olha a pergunta. Quando um corpo ele dilata, tem um aumento de temperatura, o que acontece com a massa específica ou com a densidade? Certo? Eu acabei de falar, inclusive, agora. Tá certo? Se a massa for constante, que é o que a gente vai considerar muitas vezes, o valor da massa do material não muda. Tá certo? Massa é uma característica que não vai mudar dos corpos. Tá certo? Agora, se você vai esquentar, o que acontece com o volume? O volume aumenta, né? Porque ele vai dilatar. E aí, matematicamente, esses dois fatores, lembra que a gente já tratou disso semana passada, na outra aula, né? Quando os dois valores numa equação matemática se multiplicam, eles são inversamente proporcionais, né? Porque se eu pegar o volume e jogar para o lado de lá, ele vai multiplicando, correto? Então eles são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que o volume aumentando, a densidade vai diminuir, ou a massa específica vai diminuir. É aquele lance do balão que eu falei.
tá certo? Você esquenta o volume do ar aumenta, ele fica menos denso e, portanto, ele flutua em relação ao ar frio. Tá beleza? Ok? A gente vai usar isso, inclusive, mais para frente também em transmissão de calor, a convecção, certo? O contrário também é verdadeiro, né? Quando um corpo contrai, quando diminui a temperatura, o que acontece com a massa específica dele? Aí é o contrário, né? A massa vai ficar constante, o volume vai diminuir, a massa específica vai aumentar, ou seja, ele vai ficar mais denso, tá? Não é mais pesado, não é mais leve, é mais denso, menos denso, tá certo? Ok? Fechou? Aí, de novo, mas por que você está falando isso? Porque, né, em certas situações, vão ser cobradas essas ideias da gente. Como, por exemplo, essa questão que está na apostila, perdão, está no livro, mas também está na minha lista, não lembro o nome na lista agora, mas não convém. É uma questão do Enem, que fala assim, a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Ou seja, a capacidade de explosão da gasolina tem a ver com a massa de material e não com o volume de combustível, tá certo? E lembra que a massa é constante, lembra? A massa não altera. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Aí você entende por que, que é debaixo da terra, para você ter uma menor influência do ambiente externo, aquecido ou resfriado. Se os tanques não fossem subterrâneos, número 1, questão de VOF. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Isso é verdade? Lembra, você vai esquentar o combustível, o volume dele vai aumentar, mas a massa vai ficar constante, tá certo? Então não tem lógica isso. Não vai te ajudar em termos de queima do combustível. Você vai levar mais volume, mas a queima do combustível não vai alterar nada. Tá certo? Então vamos deixar aqui a nossa, vamos fazer a nossa marcação aqui. A primeira aqui acho que não vai sumir quando eu trocar de tela. Então a primeira é falso, tá? Beleza. Número 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Aí você fala assim, se a primeira é falsa, essa aqui é falsa. Não, não, mas peraí. Agora você vai ter temperatura menor e o volume vai diminuir. Entendeu? Imagina que fosse assim. 1 litro de combustível na temperatura ambiente teria 1 quilo de combustível. Certo? Se você comprar na temperatura mais baixa, aquele 1 litro ele vai virar, por exemplo, 900 ml, mas ele vai continuar tendo a mesma massa de 1 quilo, correto? Isso quer dizer que 1 litro vai ter um pouquinho mais de massa. Você está me compreendendo? Então, essa aqui é uma vantagem, que não acontece porque a gente tem os tanques enterrados, tá certo? Vamos lá de novo. Se 1 litro de combustível for 1 quilo de combustível, tá certo? Em temperatura ambiente, quando você comprar mais frio, você vai comprar 1 quilo de combustível em 900 ml, 800 ml, sei lá, um volume menor. Então quer dizer que se você comprar 1 litro, a massa vai ser aumentada. Tá compreendendo a ideia? Então essa aqui, né? Essa aqui, a 2 é verdadeira, certo? A 2 é verdadeira. Não, não vou nem colocar aqui. Vou colocar juntinho aqui, ó. 2 é verdadeira. Fechou? Vamos lá para 3. Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Verdade? Verdade, porque não teria esse problema da dilatação, certo? Então essa 3 aqui também é verdadeira. Então as verdadeiras é a 2 e a 3, aqui ó, né? 2 e 3 são corretas, tá certo? Confirmando 2 e 3 corretos. Então, só a gente precisando desse conceito aí de aquecer, aumentar o volume, diminuir o volume, mas a massa se manter, a gente resolve essa situação, tá? Certo? Por isso que é importante ter esse lance da massa sendo constante, densidade e tal, que tem tudo a ver com essa ideia aqui. Fechou? Vamos lá. Na exercício tem mais questões que vão tratar desse tipo de coisa também, tá? Agora a gente entra numa coisa meio esquisita, chamada comportamento anômalo, ou chamado, né, comportamento anômalo da água. O que é uma anomalia? É uma estranheza, uma coisa
né, fora do normal. Olha só, imagina essa situação. Você tem água aqui, ó. Deixa eu apagar tudo, né? Olha o trovão e raio. A água, imagina que você tem uma água a 80 graus Celsius, certo? E você começa a resfriar essa água, tá? Imagina que essa água tem esse volume, deixa eu apagar aqui, ó. Apagando. Tem esse volume aqui, ó, tá? Ó, o volume daqui até aqui, certo? Quando essa água chega a 4 graus Celsius, você vê que o volume é esse aqui, ó. Mas é engraçado que quando sai de 4 e vai a zero, o volume, em vez de diminuir mais ainda, aumenta. Você já deve ter visto isso na sua vida prática. Você pega uma garrafa PET, enche de água até a tampa, tranca ela firmemente, coloca no congelador, o que vai acontecer com ela depois de um tempo? Às vezes você vai ver ela está inchada, ou às vezes ela pode até arrebentar. Mas isso vai contra a lógica. Por quê? Porque a lógica é se eu vou resfriando. Agora deu um raio forte aqui, um trovão, melhor dizendo. Não sei se apareceu no áudio para vocês. Me assustei, vou confessar. Aí olha só, onde eu estava, também perdi. Ah, né? Você coloca a água na garrafa PET, né? E resfriou na geladeira. Deveria diminuir de tamanho, né? E não aumentar. A garrafa não ficaria inchada ou deveria ou poderia ter arrebentar. Você vê isso também na forminha de água, de gelo, né? Você coloca a água assim bem no nível máximo da forminha e quando congela está para cima. Mas está fora da lógica, porque a água tem esse comportamento anômalo, é uma anomalia, é uma estranheza que acontece com a água, tá certo? Que é o inverso, mas só aqui, ó, só nesse intervalo aqui que acontece com a água, tá certo? Bom, por que que isso acontece com a água? Na verdade, não acontece só com a água, acontece com alguns outros materiais, mas é um fato muito raro. A água, como é o que a gente mais lida no dia a dia da gente, é mais fácil da gente observar. Mas, em geral, tá certo? Todos os outros materiais, eles são normais nesse aspecto. Você esquenta, ele dilata, você esfria, ele contrai. Mas a água, no intervalo entre 0 e 4 graus Celsius, ou 4 e 0 graus Celsius, ela tem esse comportamento diferente. E por quê? Por causa da estrutura molecular da água. Se você observar o H2O, né, você tem lá um átomo de oxigênio, né, com átomos de hidrogênio, né, aqui, ó, aqui é uma molécula de água, tá certo? E aqui é outra, que está próximo. Tá vendo que aqui não é uma ligação, aqui são uns pontinhos, né? Não é uma ligação, uma linha reta, uma linha cheia, melhor dizendo. Quando você vai esfriando a água, né? Ela vai progressivamente contraindo. Mas quando chega num certo intervalo de temperatura que é entre 4 e 0 graus Celsius, né? As ligações entre esses hidrogênios aqui, ó, hidrogênio tem carga positiva, tá certo? Para quem lembra um pouquinho de química. Então, esses hidrogênios, conforme a gente vai é, contraindo a molécula de água, esses hidrogênios eles começam a se repelir, tá certo? Entre 0 e 4 graus Celsius, porque eles têm cargas, os dois cargas positivas. E positivo se repele. Então, eles vão começar a tentar se repelir. Então, nessa tentativa, o volume vai aumentar em vez de diminuir. Mas depois de 0 graus Celsius, a força de contração e de congelamento é maior do que essa força entre os hidrogênios, e aí o processo volta a ser normal. Você vai resfriando, ele vai diminuindo de tamanho, tá certo? Com a água só acontece entre 4 e 0 graus Celsius, entre 0 e 4 graus Celsius, tá certo? Beleza. Então, nesse caso, né, a gente tem esse comportamento diferente com a água, né, que entre 4 e 0 graus Celsius, o volume aumenta em vez de diminuir, né, o que a gente esperaria acontecer. Então, esse slide aqui é só para reforçar essa ideia que a gente analisou antes, certo? Então, olha só, uma coisa que de vez em quando aparece, para a gente poder analisar, é esse gráfico aqui, ó, tá certo? Para falar de comportamento diferente da água. É o gráfico de volume por temperatura. Repara o seguinte, ó, vamos analisar ele daqui para lá, tá certo? O que está acontecendo com a temperatura aqui, ó, indo daqui para lá? A temperatura está diminuindo, né? Então, o que está acontecendo com o volume? O volume está diminuindo, o que era de se esperar, certo? A temperatura diminui, o volume diminui.
Mas isso vai acontecendo até chegar nos tais 4 graus Celsius. Porque de 4 até 0 graus Celsius, quando você vai continuando diminuindo a temperatura, o volume vai aumentar, tá certo? Ou seja, no ponto 4 graus Celsius é o menor volume que a água pode atingir, tá certo? E depois ela começa, entre 4 e 0, ela vai aumentar o volume e vai dilatar. E vai dar esse efeito estranho que acontece com ela, certo? Agora, um outro gráfico que também de vez em quando aparece é o da densidade, ou da massa específica, né? Dada massa sobre volume, grama da massa dividido pelo volume em centímetros cúbicos ou ml, que é a mesma coisa, certo? Então repara aqui, ó, olha essa primeira parte do gráfico. Vamos dividir o gráfico aqui em duas partes, tá? Essa parte aqui, essa aqui e essa aqui. Vamos analisar o que acontece em cada uma delas. Então, nessa primeira parte, olha só, ó, repara que a temperatura está diminuindo e o volume está diminuindo, porque ele está contraindo. Consequentemente, a densidade está aumentando. Está vendo que a densidade está aumentando aqui? Ó? São inversamente proporcionais, correto? Ó, o volume diminui, porque a temperatura está diminuindo, a densidade está aumentando. Agora, nesse outro intervalo aqui, nessa outra parte do gráfico, a temperatura continua diminuindo, só que ela vai de 4 para 0. Então, nesse intervalo, o que acontece? Nesse intervalo, opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Nesse intervalo, o volume está aumentando. E o que acontece? A massa específica, a densidade vai diminuir. Tá vendo que ela começa a diminuir aqui, ó, entre 0, ou melhor, entre 4 e 0 graus Celsius. Então, você viu o comportamento contrário do gráfico? Do volume, ele fazia a boquinha para cima assim, ó, né? E tal, e nesse a boca do gráfico é para baixo, justamente para dar essa ideia de ser inversamente proporcional e diretamente proporcional, né, em alguns momentos aí, correto? Então, esse é um comportamento que acontece com a água, né, que é muito útil, inclusive, você vai encontrar no seu livro, se você der uma lida boa nele, que isso é o que faz, por exemplo, né, quando lagos em lugares muito frios, eles se congelam na superfície, o gelo é menos denso, ele vai para a superfície e a água embaixo, ela continua líquida, tá certo? Preservando a vida marinha ali, ou a vida lacustre, se for lago, se for mar, etc. Né? Os peixes e a flora e a fauna, na verdade, eles ficam, né, a água ela não congela, tá certo? E isso ajuda na preservação das espécies que ali vivem e tal. Tudo em função desse comportamento diferente que a água tem nesse intervalo de temperatura aí, certo? Ok? Aí a gente finaliza essa ideia de dilatação, né? Eu peço que você dê uma olhada na lista, tem as instruções de como você, né, vai proceder ali para resolver as questões da lista e do livro, né, e como que você trabalha. E a gente finaliza essa aula 3 aqui. Eu agradeço que você tenha aí assistido a aula. Sempre me coloco à disposição, né, à procura de vocês para a resolução de questões, resolução de dúvidas, ela está praticamente ainda inexistente. Eu peço para você, não deixa para em cima de dia de avaliação, porque a gente já está com 3 aulas aí, 3 matérias, tá certo? A coisa acumula demais. Olha as listas, tem bastante coisa. Se você deixar para a última hora, para cima da hora, eu sei que você tem muita coisa, tem muita aula gravada, etc, etc. Mas, infelizmente, é uma coisa que vocês precisam se organizar. E precisando de organização, precisando de orientação, eu estou aqui para isso, tá certo? Eu posso te ajudar via WhatsApp aí, ou se eu precisar, gravo uma aula específica para você, resolvendo uma questão, falando de uma situação, a gente abre uma live, etc. O que for necessário, a gente faz, mas eu preciso ter esse retorno de vocês para eu poder me organizar para a gente poder ajudar do que for necessário. Tá bom? Física não é uma matéria simples, não é uma matéria fácil, precisa de muita matemática e interpretação. Isso às vezes falta para a gente e aí prejudica a física. Então eu preciso que vocês colaborem nesse aspecto. Ok? Beleza? Muito obrigado por você ter assistido. Até a próxima aula. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau.